Ok, então, pessoal, de Economia Clássica, nossa aula do dia 9 de julho de 2021. Bem-vindo, João, Caleb, Christian. Dia 9 de julho, feriado em São Paulo, em lembrança à Revolução Constitucionalista de 1932, para quem tiver curiosidade, vai na internet, para ter mais detalhes dessa data que é comemorada no estado de São Paulo. Mas nós aqui estamos em dia letivo normal. Para o pessoal que vai entrando, vou aguardar o pessoal ali entrando aqui, vou fazer um comentário sobre, alguém postou um comentário num outro grupo do curso de economia ontem, aquele grupo Informes Economia, não sei se vocês estão participando, e alguém fez uma pergunta lá com relação a esse boatos de que o curso migraria para o período noturno. E aí eu coloquei lá um esclarecimento meio breve, mas não é boato, não, é fato isso, né? No ano passado foi reformulado o nosso projeto pedagógico do curso de economia, já prevendo as aulas no período noturno. É uma demanda antiga, tanto de professores quanto de alunos da região aqui, muitos ingressam no curso e depois, em função de trabalho, precisam desistir porque precisam trabalhar durante o dia. E a maioria dos nossos cursos aqui são do período noturno. Eu tenho lá minha certa, não é resistência, né, mas eu não sei se, porque aqui também muitos alunos que estudam no período da manhã conseguem encontrar trabalho, sim, no período da tarde, parte do período noturno, ou trabalho de 6 horas diárias, e conseguem concluir o curso conciliando o trabalho com estudo. Mas, enfim, participei dessa reformulação do projeto pedagógico do curso, com o objetivo dessa reformulação é atualizar o curso a uma nova realidade. Lembrando que o curso, esse ano, completa 20 anos. Né? Ele foi fundado em 2021, inclusive esse que vos fala foi o responsável pela implantação do curso. As aulas no curso começaram em setembro de 2001, portanto, agora, no dia 17 de setembro desse ano, o curso vai estar completando 20 anos. E é óbvio que a gente precisava adequar, porque em 20 anos o mundo mudou muito, né? E o curso também precisava readequar a sua oferta de disciplinas para uma realidade mais atual. Então, isso foi feito no ano passado, o processo está tramitando nas instâncias, como eu coloquei no comentário ontem daquele grupo. Para quem não participa desse grupo Informes em Economia, é bom participar, se inscrever lá, é o grupo do WhatsApp, tá? Porque são vários alunos de diferentes fases do curso, alguns mais veteranos, outros que chegaram no ano passado, nos anos anteriores, então tem lá, sei lá quantos participantes tem, mais de 100 participantes naquele grupo. Lembrando que o objetivo daquele grupo, como o nome já diz, Informes de Economia, é para tratar questões do curso. Permitir aqui. E é interessante participar, porque vocês ficam, até mesmo para vocês trocar figurinha com o pessoal veterano de outras fases, daqui a pouco vocês vão se matricular em outras disciplinas, o professor vai passar uma prova, um trabalho, vocês trocam figurinha com os veteranos, olha, você fez um trabalho assim, tá, passa para mim, então tem tudo isso, a gente sabe como é que é a vida de estudante, eu já fui estudante também. Mas há, sim, essa perspectiva de se mudar o curso, que é matutino, para o período noturno. As aulas seriam das 7 às 11, no período da noite. Eu não sei se isso vai ajudar ou não o curso, mas, enfim, uma demanda muito antiga aí da comunidade acadêmica, aí, dos muitos alunos egressos que tiveram que interromper o curso, alguns professores também preferem que o curso seja noturno, então isso foi nessa reformulação
nós mudamos, mas lembrando, isso ainda depende da aprovação na última instância da universidade, com relação a essa questão pedagógica, que é o Conselho de Ensino e Pesquisa, que se reúnem aí 2 vezes por ano. Então, já está lá na prateleira, lá já está na fila, e na próxima reunião isso deve ser apreciado, ou é aprovado ou não. Mas, caso seja aprovado para vocês, o direito adquirido de vocês permanece. Vocês, quando fizeram a inscrição no curso, tá, ou via vestibular, via SISU, vocês viram lá que o curso era matutino. Então, vocês têm o direito de terminar todo o curso no período matutino. E ele, em o curso sendo aprovado para o período noturno, só depois da aprovação, as novas turmas que ingressarem no primeiro semestre, por exemplo, os calouros, passarão a assistir aula à noite. E essa migração para o período noturno, ela não se dá subitamente, né? Ela vai sendo gradual na medida em que novas turmas vão ingressando no curso. E quem já está no curso pode ter que concluir o curso pela manhã. Há a possibilidade, lógico, é dado ao direito do aluno que ingressou no período matutino e que preferir terminar o curso no período noturno, ele pode migrar para a versão noturna do curso. Lógico que aí, eventualmente, vai ter que esperar um semestre ou 2 semestres para que as disciplinas que lhe faltaria a ele concluir, para que elas sejam ofertadas no período noturno. Tá bom? Então, com relação a essa questão, ainda não está oficialmente aprovado, mas o pleito do curso de economia é esse, que está lá expresso no novo projeto pedagógico, e em isso sendo aprovado, isso vai acontecer. Então, não é boato não, tá? Só para esclarecer essa questão. Tá bom? Dúvidas sobre isso? A Letícia, ela faz uma pergunta aqui, se as aulas no período do sábado seriam à noite também, então deixa eu esclarecer esse ponto. Nós, no curso de economia, nunca tivemos aulas aos sábados. Excepcionalmente, nesse módulo agora, estão tendo aulas aos sábados, dado que o período do semestre é mais curto, são só 3 meses. E em semestres normais, com aulas presenciais, nós nunca tivemos a necessidade de ocupar os sábados, embora oficialmente sábado seja dia letivo. Então, são aí pela legislação, você precisa ofertar 100 dias letivos por semestre. Pelo calendário do início das aulas até o último dia letivo, nós conseguimos enquadrar essas aulas, todas elas, com aulas de segunda a sexta. Nunca usamos. Eventualmente, excepcionalmente, algum professor atrasa umas disciplinas, por qualquer motivo que seja, ou tem que viajar, ou problema de saúde, ele atrasa algumas aulas e ele recupera essas aulas nos sábados. Tá? Mas isso são questões excepcionais. Então, quando o curso migrar para a noite, dado o nosso calendário, a gente também tem a expectativa de que não haverá necessidade de ofertar aulas à noite. Bom dia, Carmona. Está curtindo o feriadão aí em São Paulo, é? Final de semana prolongado. Eu sei que é feriado lá em São Paulo hoje, porque hoje não tem bolsa, tá? Então, ontem eu fiquei sabendo, sexta-feira não tem bolsa. A nossa bolsa B3 fica em São Paulo, né? Então, como é feriado no estado hoje, não tem bolsa aqui no Brasil. Então, pessoal, vamos lá, vocês têm uma atividade, uma tarefa para me entregar até a próxima quinta, e eu já pretenderia avançar um pouquinho no conteúdo, de modo a que, para quem não terminou as atividades ainda, a tarefa ainda, de repente, pode aproveitar aí essa aula de hoje, que eu vou entrar lá nos socialistas científicos, né? Principalmente em Marx, lá, e as premissas levantadas por essa corrente da ciência econômica. Eu queria comentar rapidamente antes, né, sobre
A atividade é até o dia 16, deixa eu ver o calendário aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Gente, eu não lembro lá na atividade até o prazo que eu dei lá. Dia 16 mesmo. É 16? É. Bom, então, tudo bem, pode ser até o dia 16, que seria a próxima sexta-feira, né? Sem problemas. Tá. Voltando aqui, eu queria falar sobre, eu não sei se vocês devem estar vendo isso em economia, na introdução à economia, com o professor Feliciano, ou ainda não viram, ou vão ver, sobre a questão dos problemas fundamentais da economia, né? Aquela questão de os recursos são escassos, as necessidades humanas são ilimitadas, e está passando um caminhãozão aqui de novo. Deixa eu passar. Então, a questão fundamental da economia é decidir, né, o que produzir, como produzir, para quem produzir, né? Essa é a questão principal, né? E eu garanto para vocês, para os economistas, seria muito fácil aí acabar com todos os problemas de escassez do mundo, tá? Isso aí seria muito fácil. Por que não é feito? Porque a economia tem lá, nessa introdução à economia, vocês devem ver a questão das relações bionívocas da economia com outras áreas de ciência, ou das ciências, né? Então, nesse período agora de pandemia, aí vocês estão vendo aí que há conflitos entre economia, principalmente na manutenção de empregos, não fechar locais de trabalho, enfim, garantir os empregos e, por outro lado, o conflito com a questão da área da ciência da saúde, né? Então, promove-se aí os fechamentos para evitar contágios. Isso é um conflito. São essas as relações da economia. Então, perceba o que eu quero dizer. A economia não é uma ciência isolada. Esse termo, relações biônicas, significa exatamente disso, é uma via de mão dupla. A economia afeta as outras áreas das ciências, do conhecimento, enfim, assim como ela é afetada também, né? Então, isso muitas vezes impede, aí, por melhor que seja o seu ministro da Economia, por mais bem intencionado que ele seja, as intenções dele acabam sendo afetadas por outros interesses de outras áreas, questões legais. Nós temos aí a questão que diz respeito à nossa região aqui, a nossa região do norte do Mato Grosso, né, uma região fortemente produtora. Então, esse escoamento da safra da região aqui, que antes era prioritariamente direcionada para o eixo sul, para os portos de Paranaguá e Santos, no ano passado, pela primeira vez, o direcionamento do escoamento da safra da nossa região aqui, rumo ao eixo norte, superou o destino para a região sul. Ou seja, a safra agora ela está saindo daqui de Sinop, da região aqui, e indo parar no porto de Miritituba, no Pará. Isso porque em 2019, depois de 40 anos, foi asfaltada a BR-163 até o porto de Miritituba. Falta ainda uns 200 quilômetros até Santarém, que tem pedaços com asfalto, tem pedaços com chão ainda. Mas então notem que só essa pequena melhoria na infraestrutura já ajudou um monte aí o desenvolvimento, ou principalmente o escoamento da produção da nossa região. E isso vai se refletir lá no PIB, né? Você vai ter fretes mais baratos, né? Produtores mais com maior interesse de produzir, exportar, enfim, e os custos elevados com fretes que eles teriam direcionando sua produção para outros rumos, principalmente 2.000 e tantos quilômetros até o porto de Paranaguá ou Santos. Isso significa uma redução. Eu já ouvi esse percentual, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que a redução no custo do frete na região aqui ficou em torno de 26%. Esses 26% significa que fica mais dinheiro na região aqui.
E aí tem lá, olhem lá, teoria quantitativista da moeda ali, né? Mais dinheiro em circulação na região não significa que só os produtores que se beneficiam com isso. Toda a coletividade acaba sendo beneficiada. Então, além disso, vocês já devem ter ouvido falar na Ferrogrão, né? O Ministério da Infraestrutura tem um projeto que está ali prontinho para ser lançado o edital para fazer uma ferrovia também aqui de Sinop para o Porto de Miritituba. E isso aí acabou, a ciência jurídica acabou afetando a economia, né? Porque esse projeto ele foi paralisado por ordem do STF, né? Do ministro Alexandre, que acatou uma demanda de um partido aí, porque parece que lá a ferrovia, o traçado dela ia afetar em torno de 80 hectares de uma reserva que fica próxima em Miritituba. Lá. Curiosidade é que essa reserva, esses 80 hectares para fazer o traçado do trem aí para chegar no porto, eles representam 0,05% da reserva como um todo. Então, o meio ambiente seria muito pouco afetado, muitíssimo pouco, sem contar com os benefícios, né? Um trem desses, com não sei quantos vagões, e você leva isso até o porto, quantos caminhões bitrem deixariam de transitar ali, deixariam de ficar emitindo CO2 aí, porque afeta aí mais o meio ambiente do que esse benefício que a ferrovia traria, né? Então, muitas vezes, a gente não pode desanimar, eu sou economista, a gente não pode desanimar, mas a gente tem ciência, sim, de que a economia ela é uma ciência que afeta outros setores, mas também é afetada, às vezes positivamente, às vezes negativamente, como nesse caso aí da ferrovia Ferrogrão. Tá bom, gente? Eram esses os comentários iniciais. Além de que o pessoal lá de São Paulo está num feriadão, de final de semana esticado, né? Alguém tem mais algum comentário adicional para fazer? Senão, vamos partir para o conteúdo. Eu devo passar, depois dessa atividade, tarefa que vocês vão me entregar até a semana que vem, eu devo passar a última, tá? Porque aí restariam, acho que 2 semanas. Eu não estou com o calendário aqui, mas seriam 2 ou no máximo 3 reuniões que a gente teria nas sextas-feiras ainda. Então, eu devo passar uma última atividade, lembrando que qualquer contribuição a mais, ou qualquer atividade, ou questionamento, ou curiosidade que vocês me passarem pelo meu e-mail institucional, tudo isso ajuda. Só um pouquinho que eu vou... Comentários aí, gente, deixa eu ver quantos que estão aqui participando, 21. Aproveitem, o momento é esse. Acho que não, professor. Não tem nenhum comentário. Só por curiosidade, tá? Antes eu coloquei que o curso está completando 20 anos, e, na verdade, eu vim, a minha ideia, eu vim de Florianópolis, né? Eu dava aula há 4 anos na Universidade Federal, lá na condição de professor substituto contratado. E no final do primeiro semestre de 2001, o coordenador da universidade, lá do curso de economia, me informou: olha, Paulo, no segundo semestre tem uma lei federal aí, você não vai poder dar aula, você vai ter que perder o vínculo, porque parece que tem uma lei federal aí, se você... Eu já ia completar 4 anos como professor lá, dava aula à noite, trabalhava numa corretora de bolsa durante o dia. E se eu desse mais um semestre, isso geraria um vínculo empregatício, lá, não sei o quê. Então, pelas normas da universidade, no segundo semestre eu teria que ficar fora. E aí eu, poxa,
tudo bem, não vou trabalhar, não vou dar aula, não vou trabalhar à noite no próximo semestre. Mas aí o pessoal lá, os professores lá, me passaram um edital que foi publicado, foi encaminhado eu acho que para as universidades do Brasil inteiro. Olha, tem uma universidade lá do Mato Grosso, uma cidade de Sinop, que eles estão colocando um curso de economia e parece que não tem professor de economia lá. Te interessa? Eu não fazia ideia de onde ficava essa cidade de Sinop. Aí, no dia seguinte, procurando na internet, procurei cidade, eu acho que Sinop devia ter uns 80 mil habitantes na época, 75 para 80 mil. Hoje deve ter 180 mil habitantes, né? Uma cidade que cresce, uma cidade promissora. Então, a minha ideia inicial, estou confessando isso para vocês, era vir, ficar no segundo semestre de 2001, implantar o curso, e lá por dezembro voltar para Florianópolis. Tanto assim que nem foi dado baixa na minha carteira na corretora, que eu combinei lá com o meu chefe disse, Paulo, vai lá para o Mato Grosso lá, tira aí uns meses de férias, de folga, porque o mercado financeiro ele é bem estressante, e depois, lá no final do ano, em janeiro, você volta aí, tá? Acertaram as contas comigo, tá? Mas não deram baixa oficialmente na minha carteira. E esse vim para Sinop para ficar 6 meses e implantar o curso, acabou que em setembro agora vai fazer 20 anos, tá? Então, eu gostei muito da região aqui, e a gente está sempre tentando, gradativamente, a gente vai melhorando o curso, melhorando as disciplinas, readequando algumas disciplinas lá no primeiro projeto pedagógico do curso, tinha muitas disciplinas com duplicidades, tá? A gente tinha a disciplina de teoria do conhecimento, tinha outra disciplina de sociologia, ofertadas lá no primeiro, segundo semestre, praticamente é o mesmo conteúdo. Nós tínhamos disciplinas obrigatórias, 2 disciplinas de educação física, sendo que, à época, a universidade não tinha nem estrutura, nem campo de futebol, nem... Então, algumas adequações ao longo desse período nós fomos fazendo para melhorar o curso. E acredito que nessa última adequação que nós fizemos no ano passado e que está prestes a ser aprovada, se Deus quiser, o curso vai melhorar muito, ele vai ficar mais ágil para vocês e vai ficar com disciplinas mais adequadas a uma nova realidade do mundo, né? Que nós estamos vivendo agora, né? Então, sim, o mundo mudou. A questão de 20 anos, as mudanças, principalmente tecnológicas, vocês sabem que elas são num ritmo alucinante, né? Então, o curso tem que ir se adequando a essas novas realidades que se nos impõem. Tá bom, gente? Mas agora tem mais gente, só vou repetir o que eu coloquei no início, sobre aquele comentário lá no outro grupo do Informes em Economia. Não é boato de que o curso vai migrar para a noite, isso é uma pretensão nossa, está lá previsto no novo projeto pedagógico, só depende da aprovação da instância do superior aí do CONEP. E não afeta vocês, a não ser que vocês queiram migrar para o turno noturno. Mas em vocês, como já ingressaram pela manhã, vocês têm o direito de concluir o curso na íntegra no período matutino. Tá bom? Vamos lá para Oi, pode falar. Só curiosidade, assim, se a gente quiser optar por estudar à noite, aí como vai, sei lá, vai ter que... Notem, se em o curso sendo aprovado para o período noturno, não vai haver a migração de todo o curso para a noite, de um semestre para o outro. Quem está fazendo pela manhã, permanece pela manhã. Só as novas turmas que vão ingressando é que passam a cursar à noite. Então, no primeiro semestre, entraria, digamos, vamos supor aqui, que ele seja aprovado em 2022, 1. Então, as aulas vão começar em fevereiro de 2022, 1, período da noite. Os calouros que entrarem naquele semestre vão ingressar à noite. Vocês já deverão estar lá pelo terceiro semestre, né?
Então, se vocês optarem por migrar para a noite vão estar sendo só ofertadas as disciplinas que vocês já fizeram, as do primeiro semestre. Então, note, você pode optar por migrar à noite, mas, eventualmente, você vai ter que esperar 1 semestre, 2 semestres, até que a turma que ingressou, depois de aprovado, ela alcance lá, ou te alcance na fase do curso em que você estiver. Mas, futuramente, por exemplo, agora, digamos, 2022, vocês vão para o terceiro semestre, eventualmente vocês podem deixar de fazer uma disciplina lá do terceiro, fazer outra, porque o nosso curso é na modalidade de créditos, né? E podem, na medida em que a turma da noite chegue no terceiro semestre, a primeira turma que ingressou, vocês podem pagar aquelas disciplinas à noite também. Podem ir adiantando outras disciplinas no curso pela manhã, que não sejam pré-requisitos, e deixarem algumas disciplinas para fazer à noite. Vai dar um pouco mais de flexibilidade para vocês. Tá? Mas não significa que vocês obrigatoriamente terão que migrar para a noite, não é nada disso. Mais ou menos foi essa a dúvida ontem lá no grupo. Alguém fez uma pergunta aqui e eu perdi ela. Deixa eu ver se eu acho que... tá. Matheus? Matheus perguntou se tem previsão para a volta às aulas presenciais. Isso, pois é, ontem até fiz uma brincadeira lá no grupo lá. Essa é uma pergunta que vale $1 milhão, né? Então, havia uma certa expectativa com o avanço das vacinas, e, de um modo geral, vocês, para quem está acompanhando aí os jogos lá da Eurocopa, vocês já viram que teve jogo lá essa semana aí, Inglaterra contra não sei quem lá, que tinha 64 mil espectadores no estádio. Então, dava a impressão de um retorno à normalidade gradativo, e a esperança era de que isso chegasse aqui. Mas, não sei se é decepcionante, para mim hoje pela manhã, assistindo o telejornal da manhã, aí, a notícia de que o Comitê Olímpico lá no Japão, que as Olimpíadas estão aí, né, acho que falta menos de 30 dias, eles suspenderam a presença de público lá, que deveria de 20%, 30% do público lá para assistir, e isso aí foi suspenso em função do aumento da gravidade dos casos lá no Japão, gente. Então, na Europa também parece que já tem aí essas coisas aí, essas novas variantes, então eu não estou muito otimista quanto ao retorno. Professor, mas já está vacinado praticamente metade da população do Brasil, então, tipo, é difícil vir a outra variante para o Brasil. Eu estava lendo hoje de manhã um jornal e ele estava falando sobre isso, que é mais difícil essa outra variante vir para o Brasil. Por causa disso, já tem 111 milhões de brasileiros que já foram vacinados. E desses 111 milhões, eu não sei quantos já tomaram a primeira e segunda dose, e uma boa parte já tomou a primeira dose. Então, tipo, já está encaminhada a vacinação. Isso que eu te falei, quer dizer, isso é o que eu estava falando antes, né, que havia essa expectativa de que poderia voltar. Tanto assim que na semana passada, eu acho, o Carmona, que é de São Paulo, pode me ajudar, lá já tem um programa lá do governo do estado lá, para as voltas às aulas, inclusive no ensino superior, em agosto agora. Então, com essa notícia, eu fiquei animado. Olha, daqui a pouco, São Paulo, o ensino superior está voltando em agosto, daqui a pouco vem, porque é uma decisão difícil para o nosso reitor, o nosso governo aqui tomar, isolados, né? Então, quando há outros estados já tomaram essa iniciativa, fica mais fácil para eles tomarem essa decisão. E eu até estava comentando, a gente tem reuniões frequentes dos professores do curso, eu até estava comentando, porque a gente já está planejando o calendário nessa modalidade para o segundo semestre. Eu estava comentando com eles ainda essa semana. Digo, olha, tem aí, vai que há uma expectativa, né?
e eles concordaram com isso, de que eventualmente haveria o retorno agora em agosto, porque as aulas, nosso período de férias, eu acho que são 15 dias ali, de 8 de agosto até praticamente a última quinzena de agosto, então haveria a possibilidade, as aulas devem começar, o segundo semestre deve começar lá para o final de agosto, poderia haver a possibilidade de ser anunciado o retorno às aulas presenciais. Mas, eu não sei, eu já estive mais otimista, né? Eu torço por isso. Vocês não sabem o quanto eu torço por esse retorno às aulas presenciais. Mas já estou meio assim com essas notícias aí, principalmente lá no Japão, que é um país que já vacinou muito também, e parece que lá está aumentando agora o número de casos, e eles suspenderam, principalmente o pessoal que assistiu os jogos lá. Então, eu não sei, eu gostaria de ter uma resposta, tá? Mas não tenho. Então, vamos esperar aí, e torcer para que melhores ventos soprem aqui, principalmente para a nossa região aqui, ou para o nosso país, e que a coisa volte à normalidade. Vocês também, a normalidade das aulas presenciais também não vai ser como era antes, tá? Porque na nossa reformulação do curso, a gente está garantindo 20% da carga horária letiva de vocês para que ela seja feita nessa modalidade à distância. Assim. Então, praticamente só presencialmente vocês vão assistir 80% da carga horária e 20% nessa modalidade à distância. Isso foi aprovado, aí uma discussão que a gente teve aí no colegiado do curso, até porque você abrange muito mais pessoas nessa modalidade à distância. Eu não digo que seja a modalidade ideal, mas ela tem as suas vantagens. Né? E isso vai permanecer no curso. Né? Então, já vou alertando. Mas vocês não vão ser afetados, né? Só os novos ingressantes, depois de aprovado o novo projeto pedagógico do curso. Tá bom? Mais alguém quer comentar aí? Só lamento, viu, Sanatiele, eu não tenho uma resposta pronta para essa questão. Eu gostaria de ter, mas, infelizmente, até agora não tem. Mas tem o nosso grupo aí, tem o grupo dos informes do curso, né? Informes Economia. Assim que a gente tiver alguma posição oficial, e essa posição tem que vir da reitoria, com o aval do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, lógico, e em tendo uma novidade, alguma posição oficial, a gente repassa para vocês, com certeza. Tá certo? Deixa eu passar lá para o slide. Bom, vocês devem estar vendo aí, né? No slide. Faltaram dois autores da corrente utópica do socialismo, né? O Saint Simon. Ele tem um detalhe aí que eu botei em laranja aí, ele influenciou fortemente o Marx, que viria depois, né? E tem essas observações que eu fiz, notem, gente, olha, sobre o Saint Simon, eu tenho aqui 3 linhas nesses slides, tá? Então, por favor, não esgota o assunto. Sugiro, entre lá no Google, procurem Saint Simon, lá vocês vão encontrar muito material sobre ele. Uma curiosidade que eu achei interessante, note, ele defendia, àquela época, a extinção do direito à herança. É uma forma de inibir um pouco a cobiça do capitalista, que só pensa em acumular, explorar o trabalhador, e depois que ele passa dessa para uma melhor, ele deixa a herança para os filhos dele, os herdeiros dele. Então, uma forma de inibir esse processo,
dirimir esse apetite do capitalista selvagem seria isso, ó. Uma vez que você passou dessa para outra, você não vai poder transferir a sua herança da sua riqueza acumulada. Então, ele entendia assim que as pessoas passariam a pensar mais, porque que adianta acumular tanto, então, né? É a ideia dele, lógico, tem questões de direitos envolvidas aí, que é de outra área, questões jurídicas, tá? Então, a ideia dele não prosperou. Discute-se no mundo, aí vocês devem estar acompanhando, acompanham noticiários, uma maior tributação sobre grandes fortunas. Isso sim está sendo discutido a nível aí de mundo. Mas ainda não é fato ainda. Tá? Tem um outro autor, o Proudhon, ele é muito mais conhecido, né? Um autor até, ele chegou a ser muito ovacionado lá em Paris, um sociólogo, tá? Ele apontava ali, né, alguns detalhes. Ele tinha uma crença ali, de que, ao contrário, ele foi muito contemporâneo do Marx e os dois, ambos, não se bicavam muito, tá? Tanto assim, está ali em preto, né, o Proudhon acabou publicando uma obra chamada Filosofia da Miséria. E aí o Marx, para dar o troco, né, publicou mais tarde A Miséria da Filosofia. Ele acreditava, o Proudhon acreditava no capitalismo bom, deveria ser melhorado o modelo capitalista. E note meus comentários da aula anterior. Isso era evidente, gente. Você não podia submeter uma classe trabalhadora, que o capital dependia essencialmente do braço, da força de trabalho das pessoas, né, dos operários, submeter aquelas condições de vida aí desumanas, né? Então, era latente que melhorias poderiam e deveriam urgentemente ser feitas no modelo capitalista de produção, de modo a melhorar o capitalismo, o modelo capitalista. E o Proudhon acreditava nisso. Ele também, para quem baixou os slides, gente, agora de manhã eu vi que tem um erro aqui, nesse primeiro asterisco aí. As falhas do capitalismo não estariam na produção. Daí, tracinho, 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 mas na distribuição. Esse distribuição eu corrigi agora pela manhã, tá? Para quem baixou os slides, vai perceber que eu repito aí, o erro, as falhas do capitalismo não estariam na produção, tracinho, mas na produção. Repeti produção 2 vezes. Foi erro do estagiário que digitou, tá? Ele defendia crédito sem juros via bancos populares. Essa é uma demanda muito atual por parte dos empresários do Brasil aí que vivem se queixando das taxas de juros salgados. Se bem que nos últimos 2 anos aí nós nunca tivemos taxas de juros tão baixas na história desse país, né? No início do ano, a taxa básica estava em 2% ao ano. E isso desengaveta muito o projeto de investimento. Isso acelera a economia, azeita a roda da economia, promove geração de empregos, de renda, daí as expectativas para o PIB do nosso país nesse ano. Dado esse período que nós tivemos de baixas taxas de juros, podem acreditar em mim, muitos projetos de investimentos que gerariam emprego e produção, enfim, estavam engavetados, porque tomar dinheiro emprestado, financiamento às taxas de 14,25 por ano, tornava o VPL desses projetos negativos, ou seja, inviáveis. Então, e há também uma demanda, há uma crítica sobre os bancos oficiais, principalmente o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, de que eles deveriam puxar à frente e ir baixando as taxas de juros, né, cobradas para linhas de crédito, enfim, e nem sempre é isso que acontece. Principalmente o governo federal, apesar de ser o acionista majoritário do Banco do Brasil,
o Banco do Brasil é um problema porque ele tem acionistas privados também, fundos, grandes fundos de investimento privados que têm ações do Banco do Brasil. Já na Caixa Econômica, como ela, o único acionista, o único dono é a União, o governo tem mais poder de ingerência, né? Mas, mesmo assim, a gente viu aí que alguns períodos, alguns anos atrás, esses créditos de habitação, esses financiamentos para habitação, via Caixa Econômica, as taxas de juros eram muito bem salgadas, né? E hoje está um pouco mais amenizado isso. Mas notem que essa já era uma demanda, uma preocupação do Proudhon lá atrás, lá no século XIX. E essa demanda ainda ela permanece até hoje junto à nossa economia contemporânea. Ele defendia também permitir aos trabalhadores o acesso aos meios de produção, através da criação, os pequenos, os trabalhadores, na medida em que eles dominam o processo de produção, eles passam a dominar esse processo, eles têm o conhecimento, basta eles terem um pequeno incentivo e ter alguns recursos para eles abrirem as suas próprias empresas. E isso acontece muito, gente. Principalmente, eu sou lá de Santa Catarina, minha família morava no Vale do Itajaí, em Blumenau, ela é conhecida nacionalmente por ser o polo do setor têxtil, né? E lá por volta de 92, quando o Collor promoveu aquela abertura do mercado, os tecidos da Ásia, principalmente da China, passaram a invadir o país aí, o que botou muitas indústrias têxteis lá do Vale do Itajaí em dificuldade. Então, a crise foi muito forte, o impacto foi muito repentino na época, e muitas indústrias têxteis, com a sua produção reduzida, tiveram que demitir pessoas. E essas pessoas, esses trabalhadores, por muito tempo ficaram sem emprego, passaram dificuldades, mas passada a primeira onda dessa crise, né, e os preços se tornando mais competitivos, esses trabalhadores que 1, 2 anos atrás haviam sido demitidos, eles não voltavam a procurar emprego na grande indústria têxtil, aí na Hering, na Karsten, na Fabril, nessas grandes empresas têxteis. Eles passaram a abrir suas próprias empresinhas, que chama-se facções, né? Então, eles produziam parte da camiseta, ou a camiseta como um todo, e repassavam para a grande indústria têxtil, que só botava a marca e revendia para o país todo. E muitos desses pequenos trabalhadores prosperaram e hoje estão muito bem de vida, né? Não reclamam daquele período em que eles foram colocados à prova, né? Então, todo e qualquer incentivo, a gente sabe aí pelas estatísticas, né, os pequenos negócios, principalmente microempresas, quando elas nascem, elas têm pouco tempo de vida, né? Tem as estatísticas do Sebrae aí para mostrar. Parece que o que sobrevive são lá 5%, 10% no máximo que sobrevivem há 2 anos, né? Então, acho sim que poderia, e isso é uma política pública, gente, ter mais, um olhar com mais, porque essas pequenas empresas, pequenos comércios, enfim, geram muito emprego, né? Então, socialmente seria melhor para o governo, através de políticas públicas, dar incentivos ou estímulos a esses setores de pequenos empreendimentos do que a algumas grandes campeões nacionais, aí ajudar 1, 2, não sei o quê, e deixar o resto. Uma última coisa lá do Proudhon, ele defendia a libertação da classe trabalhadora, que ele considerava, e não sem razão, à época, que a classe, o coitado do camponês, que vivia no campo com a produção de subsistência dele, ele, migrando para a cidade e pegando um emprego na indústria ou nas fábricas, à época, ele acabava se tornando um escravo, né? E ele precisava do salário para comprar pão, batata, enfim,
não podia abandonar o emprego dele, mas praticamente esse sujeito não tinha mais vida, né? Então, era assim um ponto do Proudhon aí que ele criticava muito o modelo da época, mas lembrando, ele acreditava que o modelo poderia ser melhorado, que ele chamava de capitalismo bom. Aí, em azul aqui eu tenho algumas, no quadrinho mais em azul, algumas características desses autores socialistas utópicos, tá? Normalmente, as publicações, as obras deles são um conjunto de ideias, né, que criticam o modelo capitalista de uma forma assim meio até romântica, digamos, sem consistência, sem fundamento. Eles buscavam a igualdade entre todos os indivíduos, ou seja, a extinção das classes sociais, e não sei se isso é possível, gente. Isso aí a gente sabe que mesmo em economias aí, mesmo hoje ainda, economias, estados comunistas, a própria China é comunista, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela está aí, né? A gente sabe que as elites lá, elas são iguais, mas são mais iguais do que os demais da população. Principalmente também na antiga União Soviética, gente, uma das bandeiras da antiga União Soviética é que todos seriam iguais, desde os trabalhadores até lá os comandantes, enfim. E a gente sabe que não era bem isso que acontecia, né? Principalmente lá na União Soviética, que eles têm problemas de clima lá, muitas vezes faltava gás para o aquecimento naquelas noites intermináveis de invernos muito fortes, a população sofria muito com o aquecimento, porque o aquecimento via gás, se você passasse muito gás para a população, sobrava pouco gás para exportar, por exemplo, para a Europa Ocidental e faturar com isso, né? Então, havia aí racionamento de gás, lógico, para quem? Não era lá para a elite que comandava a antiga União Soviética. Em linhas gerais, né, os autores socialistas eles combatem a propriedade privada dos meios de produção. Sem nenhuma fundamentação científica, não mostrava o caminho nem nada, era crítica pela crítica. Note, o combate à propriedade privada dos meios de produção, a gente vai avançar nos slides, a gente vai ver que essa foi a bandeira do Marx. Marx passou a vida inteira dele defendendo que os proletários fossem os donos dos meios de produção. E a gente sabe que isso não prosperou, não através do... nós estamos falando aqui de socialismo, mas nós vamos ver. O Marx criticava o próprio socialismo, ele dizia que o socialismo era uma etapa necessária para a etapa seguinte, que seria o total comunismo. E nesse cenário de total comunismo, os proletários seriam os donos, os legítimos donos dos meios de produção. Eu vou fazer só um comentário aqui a esse respeito. Me parece bastante irônico que esse sonho de vida, ou a bandeira de luta do Marx, os proletários, os trabalhadores donos do meio de produção, ele é sim possível hoje, mas não via socialismo ou comunismo, mas sim, ironicamente, pelo próprio modelo capitalista. E eu digo isso porque qualquer funcionário, por exemplo, de um Banco do Brasil, por exemplo, que é de propriedade, maior parte é da União Federal, mas tem outros acionistas, qualquer trabalhador, funcionário do Banco do Brasil, pode se tornar dono do Banco do Brasil. Basta comprar ações do Banco do Brasil, devem estar lá R$25, R$30. Qualquer funcionário da Petrobras pode se tornar dono da Petrobras.
Lógico que esse dono da Petrobras não entendo como o cara que vai mandar na Petrobras, não. Ele vai ser acionista, mas em comprando uma ação, ele está comprando a menor parcela representativa do capital social da empresa. Por isso, sim, ele passa a ser sócio da empresa. Então, note que é ironia, né? Era o sonho da bandeira socialista comunista, que não vingou, mas via mecanismos do mercado financeiro no modelo capitalista, isso é possível, sim. Né? Então, enfim, dá lá para mudar a tela. Comentários, gente, enquanto eu vou mudando aqui. Por favor, fiquem à vontade, gente. Acredito que não, professor. Tá, vamos lá, deixa eu voltar para lá. Tem outra tela aí. Professor, eu só queria falar que aí 9 horas a gente já tem aula de psicologia, tá? Ai, meu Deus, ainda bem que vocês me lembram, porque para mim, se você não fala, eu não ia... Faltam 8 minutos. Vamos avançar só um pouquinho nessa... Ingressar, então, no socialismo científico, que é representado basicamente por Marx, tá? Karl Marx. Sempre falam, a obra dele sempre do Marx e do Engels, né? Na verdade, o Engels ele era só o patrocinador do Marx. O Engels, Friedrich Engels, era britânico, o pai dele era um grande industrial, lá, fábricas de tecidos, enfim, mas ele se afinava com as ideias, com as teorias do Marx, e o Marx com grandes problemas. Eu tenho uns slides aí para frente que eu coloquei lá a trajetória do Marx, tá? Então, leiam aquela trajetória, são curiosidades, aquilo ali eu peguei com base no livro lá da História do Pensamento Econômico, do Ray Brunner, aquele livrinho da coleção dos economistas que eu já mostrei para vocês aqui. Então, ele relata bem essa trajetória do Marx, e eu fui só apontando os pontos principais, os que eu achava mais interessantes. Tá? Mas, então, a obra do Marx é do Marx. Coloca-se Engels aí, porque, na verdade, ele é que deu condições para o Marx sobreviver aí em alguns períodos da vida dele e continuar aí desenvolvendo as teorias dele. Só por curiosidade, Marx ele nasceu numa cidade chamada Trier, que fica aí numa região da Alemanha, próximo com a fronteira com a França. E a curiosidade que eu digo é que os meus antepassados são dessa região Gladbach, Trier. Eu fui lá visitar, tem a casa onde ele nasceu, do Marx, hoje é um museu, tá? Tem uma estátua do Marx lá. Mas a curiosidade, agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, é que lá os meus antepassados, meu bisavô, tradicionalmente naquela região eles sempre eram professores, ou muitos eram professores. Assim como meu bisavô, quando eles vieram, ele e um primo dele vieram para o Brasil em 1870, essas campanhas de atrair imigrantes europeus por parte do Brasil tinham um objetivo. Lá pelo século XIX, lá, meus parentes lá vieram em 1870. Mas notem que houve aí a libertação dos escravos, então, nas grandes fazendas de café, principalmente no estado de São Paulo, Minas, aí, precisavam atrair imigrantes para substituir aquela mão de obra escrava que aí não existiria mais. E com essa propaganda do Brasil para atrair imigrantes, é que meus parentes lá embarcaram no navio. No início, o objetivo deles era ir para a América do Norte. Aliás, muitos foram para a América do Norte, parentes lá dos meus
dos meus antepassados, foram para os Estados Unidos, e quando eles, porque as passagens, era uma semana de navio, e aquilo custava dinheiro, quando eles estavam prontos para ir, o próximo navio em direção aos Estados Unidos parece que ia demorar uns 3 meses, e eles não estavam mais querendo esperar tanto, e tinha um navio partindo para a América do Sul, e aí eles embarcaram, coincidência, né? Mas aí, quando eles vieram, eles não queriam trabalhar com café, nem conheciam nada disso, né, dessa cultura, então se direcionaram mais para o sul, exatamente lá para o estado do Rio Grande do Sul. E as terras boas, os pampas gaúchos, já estavam ocupados há muito tempo, né, pelos portugueses, né? Então, as terras planas, boas lá do sul, já estavam ocupadas. O estado gaúcho, à época, direcionou eles mais para aquelas terras que eram pouco cultiváveis, principalmente na serra, meia serra gaúcha. Então, esses imigrantes italianos e alemães foram direcionados para essas. E o meu bisavô, na comunidade onde eles se instalaram, também não havia escola. E eles próprios, né, construíram uma escola, e o meu bisavô lá virou professor daquela comunidade. Tem até uma escola com o nome dele hoje lá, na região lá. Mas eu estou dizendo tudo isso porque vai que, né, eu não tenho certeza, mas que um antepassado meu deu aula para o Marx, quando o Marx fazia o ensino básico lá na cidade de Trier. É. Só para dar uma provocada, uma descontraída em vocês aí. Gente, já estamos chegando no horário, tem gente que tem aula daqui a pouco. Eu vou... Continuem lendo os slides aí, eu acho que principalmente a parte da trajetória do Marx, não tenho nem muito o que comentar, porque ela está toda ali por anos, né, numa ordem cronológica colocada ali, mas a gente comenta mais sobre ele na próxima sexta-feira, tá bom? Beleza, professor. Beleza, professor. Vamos lá, então, como é a sexta-feira, eu já vou desejando aí bom final de semana para todos vocês, fiquem bem, estudem, e se tiverem dúvidas aí, podem me perturbar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Ok, professor. Bom final de semana para o senhor também. Valeu, gente. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. professor. Bom final de semana. Fique com Deus. Tá bom, obrigado, igualmente.